Senhoras e senhores, estamos de volta. A Copa do Mundo não começou, a temporada do futebol brasileiro já acabou, mas tem assunto e, conforme eu prometido, esse canal não vai parar. Vai ter assunto de Copa aqui, vai ter assunto de São Paulo aqui, porque as coisas estão acontecendo no São Paulo Futebol Clube e por aí. Então vai ter muito assunto aqui, então vocês não abandonem o canal. Pelo contrário, vocês se inscrevam no canal. Temos a meta de até o fim do ano chegar em 240 mil seguidores, inscritos. Então chamem parentes e amigos. Pegue um cara que você conheça que não é inscrito e faz ele se inscrever. Já só nessa brincadeira a gente já vai ganhar muitos inscritos. Apertem o sininho pelas notificações também. E temos assunto para tratar aqui, Arnaldo, porque começou a reformulação do São Paulo. Os primeiros nomes já anunciados que estão indo embora, já teve choradeira, já teve despedida de muita gente, vem mais por aí, tem reforços sendo monitorados, que é a palavra do momento, tem mudanças nos departamentos internos do São Paulo, sobre tudo isso que nós vamos falar aqui, Arnaldo. E esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você acompanha tudo sobre o seu time de coração e de mais 200 times. Se você é São Paulino, por exemplo, você acompanha pelo OneFootball tudo que acontece lá, além do nosso canal, claro. Como que eu faço? Baixa o OneFootball, que é de graça, usando esse QR Code que está na sua tela ou usando o link que está na descrição. E você tem também o Campeonato Alemão, ao vivo, de graça. De graça, de graça. Ao vivo, com gol, ao vivo, jogo, narração em português. Tudo muito legal. Então baixa aí o OneFootball. Tem tudo de futebol lá. Arnaldo, vamos lá, falar os nomes aqui, hein? Miranda, Éder, Marcos Guilherme, Colorado. Já foram embora. Reinaldo, tá indo. Começou a limpa no São Paulo, certo? Certo, né? Conforme a gente adiantou naquele vídeo pré-jogo do Goiás, né? Já tinha a sinalização de como seria a reformulação, quais as fases da reformulação e qual a participação do Rogério nisso tudo. Rogério ficando um dos poucos treinadores mantidos, só menos longevo que o Abel Ferreira, o Rogério agora. É mole, cara? Pois é. Com a batuta do Rogério, a reformulação, a fase 1 seria essa que está em andamento, a não renovação de jogadores, alguns ou quase todos eles, que tinham contrato vencendo em dezembro de 2022. Então, algumas situações já foram antecipadas. Chamou a atenção muito a questão do Miranda, né? A despedida do Miranda, de fato. Para quem não viu, veja no canal oficial do São Paulo. De fato, emocionante. Muito mesmo. Como o Miranda, que é um jogador normalmente que você não vê expressões, alegria, tristeza, como ele desesperadamente, em lágrimas, se despediu, sobretudo dos funcionários do São Paulo, com quem tem uma relação de fato admirável. E até aí todo mundo perguntou, e o garotinho que sai com ele no final? É filho dele, joga na base do São Paulo. Exatamente. Joga na base do São Paulo, mas a relação do Miranda com os funcionários, de fato, essa foi uma despedida com todas as honras de quem, né, fez e ganhou bastante pelo São Paulo, e que não foi muito aproveitado, assim, digamos, nessa última temporada sob o comando do Rogério, sobretudo nas partidas decisivas, né, em que jogador com a característica dele talvez fosse importante. Se um jogador com a característica, o histórico dele não é aproveitado em partida decisiva, não faz sentido, de fato, renovar um contrato com um jogador que custa caro por mês. Exatamente. Né? Então, o Miranda, serviços prestados, não vai se aposentar, em tese vai jogar em outro clube, mas declara todo o seu amor ao São Paulo. E também chama a minha atenção, no vídeo de despedida, ele sempre ao lado do Éder. O Éder é o melhor amigo dele, também está se despedindo, que foi contratado por ele lá atrás, antes mesmo da chegada do Rogério, que também custa caro, e que também não vai continuar, teve o seu contrato não renovado. E aí, para explicar, é bom explicar. Porque o São Paulo vai pagar o Éder por 2 anos, a mesma coisa que o Daniel Alves. Não, o São Paulo ainda tinha que pagar ao Éder alguma coisa dos direitos de imagem atrasados, salário de dezembro, 13º, férias, certo? E todo esse pacotão
da rescisão vai ser diluído em 2 anos. O Éder topou diluir isso em 2 anos. Então não é que o São Paulo tem uma dívida de direito federativo, ou como tem com o Daniel Alves, de direito federativo, luvas com o Éder também sai. E os outros dois que saíram oficialmente, anunciada também nessa segunda-feira, as saídas do Marcos Guilherme do Colorado, que estavam, digamos, emprestados com a opção de compra até dezembro. Aí, para mim, são 4 situações diferentes. Para mim, Éder e Miranda ficaram esse tempo todo, já têm certa idade, são caros e tudo mais, tiveram suas oportunidades, têm as suas questões, as preferências do treinador. Os outros dois mal jogaram, né? Vamos combinar que os outros dois mal jogaram. Então, eu, assim como o treinador, para mim, precisa ter oportunidade para ser avaliado, eu, sinceramente, eu não consigo avaliar o Colorado e o Marcos Guilherme pela quantidade pífia de partidas que eles realizaram. Sinceramente. Para mim, que você contrata um jogador colombiano pelo scout, tá, o cara começa jogando umas 5 vezes, se lesiona 3 vezes, ele, para mim, não chega a ser reprovado. Ele não foi avaliado, para mim, na minha... Então, eu acho que... E nem é dos mais caros. O Marcos Guilherme, que tinha rejeição da outra vez, também, para mim, é curioso, né? As 2 últimas partidas, que ele jogou mais ou menos em funções que ele sabe fazer, ele não jogou mal, né? Não jogou mal contra o Inter, jogou bem contra o Goiás, fez gol. E aí, tanto o caso Miranda e Éder, com certeza, não tem nem discussão. Marcos Guilherme, Colorado. O São Paulo vai ter que contratar para o lugar do Colorado um jogador e para o lugar do Marcos Guilherme 2, né? Porque eram 2 caras de lado, então vai ter que contratar melhores do que esses que estão saindo. No caso do Marcos Guilherme do Colorado, também não tem nem aquela história de não fui eu que trouxe, não fui eu que pedi. Não, foram nomes aprovados lá pelo scout, que o Rogério falou, na beleza, traz aí, e o Marcos Guilherme era da característica que ele queria, né? O rapidinho. E ele aprovou a chegada dos caras que, de fato, não renderam. O Marcos Guilherme até teve algumas chances, mas tudo bem, jogando em 1000 posições erradas, tal, mas nenhum rendeu. E tem mais saída, né, Arnaldo? O Reinaldo é o próximo a sair, também meio que naquela linha meio natural. É diferente, né? É diferente o Reinaldo do Miranda, né? O Miranda tem uma história de muita vitória no São Paulo e tudo mais, tal. O Reinaldo eu não acho que vai sair chutado, não vai. Mas acho que é claramente o fim do negócio. E acho que acho que a saída do Reinaldo, de alguma forma, ela tem um simbolismo para mim, sabe? É como se fosse, olha, acabou, é o fim. O cara foi importante num período de vacas magras e tudo mais, mas agora acabou. É como se o São Paulo, com a saída do Reinaldo, também tentasse virar uma página do seu próprio momento. Você entendeu? Eu não quero ser injusto e falar que o cara é um derrotado, nada disso. Mas você entende? É como se virasse, você está abrindo mão de um cara que foi importante e tal, mas, cara, com ele não dá mais. Beleza, cada um com a sua vida. Me parece isso. Eu concordo com você. O Reinaldo, de fato, ele não tem a mesma história que o Miranda, ele só ganhou o título paulista com o Crespo lá atrás. O Reinaldo joga numa posição que o futebol brasileiro tem poucos bons jogadores. O Reinaldo, o Ceni gosta do futebol do Reinaldo. Sim. Mas tem todo esse contexto envolvido, por isso que a gente sempre compara aqui, é muito parecido com digamos, o status do Rodinei no Flamengo. Até as características de grupo, o benquisto pelo grupo, pelos jovens, tal, o cara que... Mas é aquilo, já deu. É um desgaste muito grande, não interno. Ele vai sair, você vai ver. Também não foi anunciado até agora, porque tem toda... Primeiro que tem a questão de ele ser o mais longevo, né, o mais antigo. Sim. Só não é mais em sequência que o Arboleda. O Arboleda está mais... o Reinaldo vem antes do Arboleda, mas daí foi emprestado várias vezes e voltou. Então tem coisas a saudar direitinho, tem o vídeo de despedida direitinho, tal, não sei, tem um ritual. E ele tem mercado, sim, ele vai se encaixar num grande, aí pode ficar tranquilo. E também o São Paulo vai ter que conseguir um substituto, né? A primeira indicação é que o Lisieiro vai ser aproveitado nessa posição, tentativa do início e tudo mais.
Mas eu concordo, também é uma questão que é necessário você trocar certas lideranças do grupo depois de um certo tempo. Nesse processo todo chama atenção, e a gente falava isso naquele vídeo lá atrás, antes do jogo com o Goiás, que que tem um contrato encerrado agora em dezembro e será renovado, sendo mais velho, tendo salário alto e tal, é o Rafinha. Esse vai ficar, por conta de ser, na opinião da direção e do Rogério Ceni, uma liderança mais fresca, mais nova, mais aguerrida, mais comunicativa. Todo esse peso. Mas esse é um jogador que destoa um pouco, né? Da questão idade, contrato encerrado, folha de pagamento. Perfeito. Com essas saídas, o São Paulo espera economizar 2 milhões, 2 milhões e meio mensais de folha de pagamento. E a partir dessa enxugada inicial, partir para as chegadas, que não serão de grande impacto, mas o São Paulo vai ao mercado como foi na temporada passada. Tem aí, depois a gente fala ao longo do vídeo, os alvos, são 4 alvos preferenciais aí, 4 posições preferenciais. Essas apostas que o São Paulo fez esse ano, elas não dá para dizer que foram um grande sucesso, né? O Marcos Guilherme, o Colorado, o André Anderson, que é outro que vai embora também. Deve certo? sair também. Está emprestado, não deve ser. Então essa atuação que o São Paulo fez no mercado esse ano foi reprovada. Foi reprovada até dentro do clube, tanto que esses caras vão embora, né? Isso que eu quero dizer. Ele pode nem ter sido avaliados aqui para fora, a gente não sabe dizer, como você disse. Mas, de qualquer forma, a avaliação lá dentro é que não funcionaram. Né? O André Anderson, o Marcos Guilherme. Isso me chama um pouco. Isso vai ter que fazer de novo, né? Vai ter que, de novo, tentar encontrar caras. Isso me chama um pouco a atenção, e acho que essa é uma questão de responsabilidade enorme, não só dos departamentos de escolha de jogadores, mas da comissão técnica. Dos jogadores contratados, quem teve melhor aproveitamento foi o que teve maior sequência, que foi o Patrick. E futebol é assim, cara. Quem joga é quem tem sequência. Não adianta você contratar. Tá o Galopo, né? O cara faz um gol, acho que talvez o Galopo seja bom. O Ferrares faz 3 partidas boas, acho que talvez o Ferrares seja bom. Se o cara não tem uma sequência, não dá para você avaliar, cara. Não é treino que vai dizer. Não adianta o Rogério falar que é treino, porque treino é uma parte. O cara se prova no campo. E aí é que eu acho. É diferente de Miranda e Éder, jogaram, sei lá, em 2 anos, X partidas. Agora, Colorado, sinceramente, Nicão mesmo, que tá sendo, talvez seja. O cara não jogou. O cara se machuca toda hora. Então, vamos avaliar por quê. Então, até isso tem que ser. O cara é muito introvertido. Tudo isso você tem que ter no papel antes de contratar um jogador. Quem teve chance. Fala. E a comissão técnica, para mim, que está sendo, digamos, está caindo para cima, ela também deve explicações sobre a questão de aproveitamento de escolha de jogadores. Né? O André Anderson, por exemplo, é uma escolha pessoal do Rogério. Exatamente. Cara, não jogou. Quem teve oportunidade e não deve ficar, só para finalizar, para a gente entrar nos reforços que podem vir aí, é o Igor Gomes, né? Que tem o contrato encerrado aí em março, não deve ficar. Vão me xingar, mas eu acho que se ficasse, poderia ser um cara importante para o grupo. Não acho que ele tem que ser titular absoluto e tal, mas não acho um mau jogador, acho que é um cara que poderia ser útil. Acho que pode fazer bom trabalho em outro clube. Diferentemente desses outros caras, é um cara da base. E aí, Arnaldo, só comparando a questão do Reinaldo, é meio que virar a página. É como que o São Paulo também virasse uma página, quando ele abre mão do Igor Gomes. Porque ele meio ficou simbolizado de essa base é ruim. Essa base só tem jogador ruim. Embora eu não ache que ele seja, mas enfim. Eu vejo por um outro lado. Eu vejo o Igor Gomes fazer parte de uma geração em que a base teve que sustentar o São Paulo em campo. Pois é. Mudaram vários treinadores e eles todos optaram pela base. O Diniz, o Crespo, o Rogério. 3 treinadores diferentes. O Igor Gomes é da geração lá do Luan e do Lisieiro. O Lisieiro foi emprestado, tá voltando. Talvez o Luan seja emprestado.
Perdão, tossi. E aí acho que essa situação, o contrato vai até março, né, Tironi? E ele já pode ter assinado um pré-contrato. Dificilmente vai ficar. E acho que ele, pela versatilidade, ele poderia ficar e isso vai fazer falta pelas Eu também acho. funções que ele. Que porra é essa? Engasguei aqui. Não, não. Ih! Ficou com Ah, a voz fraca, para. Não, quando deixa eu que eu sou falo. Miranda chorando. Tosse aí que eu falo que esse vídeo tem o apoio do OneFootball. Peço, se recompõe. Olha Esse, aí no seu WhatsApp enquanto você fala do OneFootball. esse vídeo aí tem o apoio do OneFootball, viu, rapaziada? Eu já olhei. Pois é. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo de futebol que você tem estatísticas tempo real de tudo o que você quiser no futebol, de mais de 200 times do Brasil e do exterior, além do campeonato alemão, ao vivo e de graça, melhores momentos do campeonato brasileiro que acabou de terminar, pode rever tudo ali no OneFootball. E basta você baixar o aplicativo que é de graça, usando esse QR Code ou usando o link que está aqui na descrição. E eu estou falando aqui enquanto o Arnaldo se recompõe. Espero que ele já esteja melhor. Liga aí o seu microfone, Arnaldo. O Tirone não entende as mensagens. Além de engasgar, eu tô apurando aqui, ó. Ó o WhatsApp, ó. Olha. Ah, tá bom. Ah, Agora eu entendo, é que não é. tinha chegado ainda. Então eu vou falar um pouco sobre o Igor Gomes, enquanto o Arnaldo vai. Sério, o cara tá destruído. Toma algum xarope, sei lá, um anapion. Toma alguma coisa. Pelo amor de Deus, olha, ele tá ouvindo ali, ó. Deixa ele lá. Bom, eu acho que o Igor Gomes é um cara que vai fazer falta, de verdade, gente. Ah, você passa pano, o Igor Gomes é horroroso, não sei o quê. Não acho que ele é o camisa 10 do São Paulo. Esses últimos jogos dele foram bons, inclusive. Esse último jogo contra o Goiás ele jogou bem. Jogando ali, pelo lado, podia ser uma posição para ele, um cara de lado, ele poderia jogar assim. Mas não vai ser, e aí, só recapitulando: Miranda, Éder, Marcos Guilherme, Colorado, Reinaldo indo embora. André Anderson indo embora, Igor Gomes indo embora. Então, portanto, o São Paulo vai ter que fazer uma reformulação. E agora o Ceni com superpoderes, vamos dizer assim, né? Com mais tamanho. O que está acontecendo agora no São Paulo, rapaziada? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Que o São Paulo está tentando acelerar as coisas. Aproveitar o fato de que já tem treinador, que é o Rogério. Vamos combinar que outros times não tem. O Galo não tem, o Corinthians não tem. Vários times aí que não sabem qual vai ser o futuro. Então, o São Paulo tenta acelerar nas compras no mercado e na preparação para tentar sair na frente no ano que vem. Já tentar fazer dessa permanência do Ceni do limão uma limonada, modo de dizer. Fazer com que isso seja uma vantagem competitiva para o São Paulo na próxima temporada. Baixe aí o OneFootball, rapaziada, usando esse QR Code ou o link que está aqui na descrição. Voltei. Voltei, Espera aí. apurei, tá, o cara tá Calma, zerado, pô. Arnaldo, além Ó, de tossir, ele apurou, olha lá, eu lacrimejando. tava falando com o Miranda, tava dando chorada aqui, cara. Fala, então desembucha. Então, vamos lá. O que eu tava falando para você até. Eu recebi um áudio aqui durante a gravação do vídeo Aí, tá de vendo? mercado. Tá tendo reunião de planejamento de São Paulo nesse momento da gravação. Hoje? Ih, Agora. Bom, então é isso. O Tironi resumiu essa primeira etapa, falou do Igor Gomes. Tem a questão do outro jogador que a gente não citou, além do Igor Gomes, Reinaldo. André Anderson. São possíveis saídas. Luizão, né? Que é da base e que tem os contratos encerrados em dezembro e que não quis, né, renovar, que deve ser colocado lá no mercado inglês. São Paulo não tem nem autonomia sobre a situação do Luizão. Aí não é uma questão de reformulação, é uma questão de necessidade. Gostou como eu voltei melhor? voltou inteiro, Eu estava apurando, estava meio É chorando. isso. Bom, Que só imagina a apuração com seu choro. então, aí, Tironi, é assim. Esse áudio aqui me confirma aquelas minhas impressões. O que está tentando fazer o São Paulo? Férias, dá um tempo, Rogério. Não, então o São Paulo está tentando correr.
esses anúncios e até antecipações de não permanências, os contratos dos caras até o final de dezembro. 45 dias antes, tchau, tal. Por ser um dos poucos times em que o técnico continua, já está há muito tempo no clube, e que tem uma ideia do que fazer com tal, e tem uma avaliação completa do elenco atual e da base, o São Paulo está tentando, enquanto todo mundo está lutando por técnico, o São Paulo, e está um monte de gente mesmo, né? Sim. O São Paulo tenta ganhar. Para quem não tem grande fortuna, quanto mais você conseguir agilidade para ter essa reformulação em andamento, melhor. São Paulo espera ganhar tempo para ter o começo da pré-temporada que vem. O Rogério falou, né? Vamos ver em 2 de janeiro. É quando ele vai começar a pré-temporada. E o São Paulo espera ter o elenco já, pelo menos, não pronto, delineado. Certo. Agora, uma coisa que a gente falou no último vídeo, que esse áudio que me confirmou, é assim: a etapa dos reforços, sem muita grana, tem aquela coisa, tem aqueles alvos básicos. Times que se ferraram na temporada, que estão com pouco poder de barganha, tipo o Ceará, né? O Rogério adorava o jogador do Ceará quando era do... Aliás, o Rogério indicou 2 jogadores do Ceará. Um deles numa posição meio carente no São Paulo, mas que não foi mais falado. Não sei se é alvo agora de novo, era o Fernando Sobral, que é segundo volante, fortão, aquele jogador físico. Sim. O Ceará está nessa situação. Por exemplo, na Ceará, por exemplo, e a questão das trocas. O São Paulo, o histórico do São Paulo em trocas. Eu não acho. Tem muita gente. A troca boa do São Paulo foi o Pita pelo Zé Sérgio e, sei lá, um Humberto lá atrás. Não vai me falar troca do Jadson pelo Pato, que eu não aceito. Nem as 5x2 do Cruzeiro, que todo mundo acha legal. O Serginho, Belete, que está agora na categoria de base. Os 5 caras que foram para o Cruzeiro foram campeões da Libertadores. Não, né? Verdade. Então, troca, tipo o Patrick Lisiero, aquela... Não. Sim. Eu engoli um grão de arroz aqui que não sai. É Covid, então, né? O São Paulo vai para as trocas, tentar trocas. E está conversando com outros clubes sobre isso. Então, mas vai ser essa turma aí, né? Vina, Fernando Sobral, esses caras. Não, Vina eu tô chutando. Esse Vina é o mais... O Vina não Fala, é um eu tô jogador chutando. O Rogério nunca foi fã. Vina é muito... O Vina é idêntico ao Luciano. Ele é um jogador midiático, tem conexão com a torcida, e é aquele jogador que não é exatamente centroavante, não é exatamente 10, não é exatamente lado do campo. Então seria um outro Luciano, verdade, com a mesma idade, aliás. O Luciano é mais velho. O Luciano até tem mais recurso, eu acho. Né? Bom, então é isso. Mais sobre reforços? Trocas. Trocas. Posições, vamos lá. Posições, a gente está sabendo. São 5 prioritárias. Não estou nem... 5 prioritárias na minha análise. Na análise deles, 4 prioritárias. Porque eu acho que o Deixa eu falar, você fala se eu tô certo. Goleiro, você fala. Goleiro, zagueiro, lateral esquerdo e... Não. Que mais? Então, vamos lá. Na minha avaliação, lateral esquerdo para mim será necessário, embora não seja uma prioridade atual, porque eles contam com a adaptação do Ligeiro na posição. Zagueiro não vai ser o primeiro alvo, porque eles contam com Arboleda, precisa ver, vai para a Copa, enfim, como se recuperará da lesão. Diego Costa, como se recuperará da lesão, tendinite. Ferrarese, Léo e Beral. Se o Léo sair, tiver uma proposta, o Léo tem contrato longo, tiver uma proposta, o mercado francês, aí o São Paulo vai atrás de um zagueiro. Mas não está nem a lateral esquerda, nem a zaga como prioridades no momento. São 4 outras prioridades. Goleiro é uma. Que mais? Volante forte, que poderia ser o Colorado, é outra. E aí eu falei esse jogador do Ceará, foi falado do Iago Felipe do Fluminense. Isso. Jogador que joga, versátil, tudo mais, sei lá.
E aí os dois caras de lado. Goleiro, volante, dois caras de lado. Ainda mais se eu sair do Marcos Guilherme. Sim. Aí, né, quem tentará esses 4 alvos? O goleiro é muito difícil, porque é difícil você vai trocar alguém por um goleiro, né? É. Mas nas outras posições, talvez trocas ou mínimos investimentos. Muito bem, é isso. Toma uma É água aí. isso. Porra, acabou aqui, ó, caramba. Ó, olha. Então é isso, rapaziada. Ó, Fechamos mais esse vídeo, ó. O Arnaldo tomou toda a água ali. Hoje parece que vai tomar mais água à tarde. passarinho não bebe, né, É garoto? isso. E amanhã eu É isso. estarei de volta 100% recuperado, já no G4 e tudo mais. Inscreva-se no canal, rapaziada. É isso. E a gente volta a qualquer momento. Aqui não para o canal, tá? Zoom! Zoom, garotos. Tchau.